Olá, muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. Aí, de repente, você nasce num lar de Seichonoye, onde os pais já conhecem o ensinamento da Seichonoye, e parece que tudo vai bem. Mas no meio do caminho acontece algumas coisinhas assim, você fala, puxa vida. Aí Deus parece que beneficia você, encontra tudo de bom na tua vida, encontra a pessoa certa, vem o casamento, vem os filhos, mas parece que as coisas também não são como a gente gostaria que fosse, entre aspas. Aí vem a timidez, vem o complexo, vem perdas. E como superar tudo isso? E para nos falar hoje no programa Jornada da Vida, né, como a gente dar a volta por cima de maneira feliz, harmoniosa, com amor, gratidão e perdão, ele que é preletor da Sintonia, lá de Minas Gerais, Luiz Augusto de Lima Castro Peixoto. Luizinho para nós, né? Muito obrigado. Olá, Predator Enio, reverências. Obrigado pela oportunidade. Estou muito honrado e feliz em estar aqui no programa Jornada da Vida com o senhor. Uma grande alegria, uma gratidão imensa estar aqui junto com o senhor para contar um pouco da minha história e justamente dessa jornada que eu venho percorrendo aqui na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Luizinho. Para mim também é uma honra estar aqui te reencontrando e conhecendo um pouquinho mais aí da tua vida. Uma vida, entre aspas, né, como diz o outro, né? Teve lá seus problemas, mas graças ao ensinamento da Seichonoye, tudo foi resolvido e hoje é só alegria e só felicidade, né? Você nasceu num lar Seichonoye, né, Luizinho? Isso, eu nasci em Lar Seichonoye. Os meus avós, eles são predetores, então meu saudoso avô Luiz Augusto, meu xará, meu nome é uma homenagem a ele, ele já está no plano espiritual, ele partiu em 2019, e a minha avó, a pretora Maria Aparecida, que é minha grande mentora aí da Seichonoye, eles conheceram a Seichonoye através de uma revista, Acendedor. Então, o meu tio, também saudoso, José Antônio, ele foi aos cuidados da minha avó há muitos anos, já há quase 50 anos, ele também já partiu para o plano espiritual, e na época que ele veio aos cuidados da minha avó do Rio de Janeiro para Minas Gerais, veio Sutras Sagradas, revistas Acendedor, então minha avó ali junto com a sua prima, a Silvia, foram pesquisar, buscar um pouco mais da Seichonoye, foram até a sede central, foram aí pioneiros da Seichonoye na cidade de Tuiutaba, junto com grandes líderes, e aí começou essa trajetória aí, essa jornada delas, e ela então e meu avô se tornaram predetores, e depois de algum tempo, aí o meu pai e a minha mãe se conheceram dentro da Seichonoye, e eu nasci, então já nasci aí em um lar Seichonoye, na época os dois eram líderes da Associação dos Jovens, tanto meu pai quanto a minha mãe, e porém naquele período eles não se casaram, então de lá para cá foram acontecendo várias situações que eu tive que superá-las, aí graças aos ensinamentos da Seichonoye. Mas que bom. Ô Luizinho, quando que você começou a participar da Seitonoia, digamos assim? É de criança, juvenil, como que foi? Então, foi um processo bem interessante, porque como já vim da barriga da mãe, ali nas atividades da Associação dos Jovens, desde essa época já estava aí participando, digamos assim. E quando eu nasci, eu comecei a participar ali, desde criança, minha mãe me levava ali, os meus avós no carrinho mesmo, nas reuniões, e eu comecei a participar das reuniões de crianças, tanto que eu tenho os livros da Seichonoye infantis, que eu adorava, adoro até hoje, o livro Orações para Crianças, e aí eu fui desenvolvendo essa jornada dentro do ensinamento da Seichonoye. Então, participei da reunião de juvenis também, então eu gostava muito da reunião de juvenis, participei de vários seminários da Luz na minha regional, e comecei a atuar na Associação dos Jovens. Então, tive a oportunidade de ser presidente da minha associação local, presidente da JSI regional, então foi todo esse processo aí de caminhada dentro da Seichonoye, reunião de crianças, juvenis e jovens. Maravilha. Ô Luizinho, o fato de ter nascido já numa família que já eram adeptos da Seitonoye, né? Não significa que não teve problema. Sim, é verdade, com certeza. Às vezes as pessoas pensam, nossa, que privilégio, você nasceu em um lar Seichonoye, não tem problemas. E muito pelo contrário, a gente sabe aqui, Doutor N, que a gente está nessa jornada da vida para aprender, superar esses desafios, mas que a gente é filho de Deus. E que as situações acontecem aí justamente para que a gente exteriorize esse filho de Deus dentro do nosso interior. Então,
nessa caminhada aí eu tive, principalmente na infância e na adolescência, muitos complexos de inferioridade. Então eu era uma criança muito tímida, eu tinha assim, muita vergonha de falar com as pessoas, falar em público era uma coisa que não estava assim no meu script, então assim, é muito medo, sabe? Eu tinha medo da morte, eu tinha medo de não realizar meus sonhos. Então, eu acho que por essa questão também dos meus pais, era um remorso e uma grande mágoa que eu guardava dentro do meu coração em relação a eles por não terem se casado e eu ter ali a ausência do meu pai, né, física ali naquele momento, que ele estava em outra cidade, por mais que a gente se encontrava ali periodicamente, não era a mesma coisa. Então, esses problemas, esses desafios aí, principalmente com a situação com os pais, eles precisaram ser aí ao longo do tempo digeridos, absorvidos e trabalhados graças aí aos ensinamentos da Seichonoye. Tá. Com relação ao relacionamento com o pai, com a mãe também, né, de uma certa forma, como que você conseguiu fazer com que saísse esse ressentimento, essa mágoa, essa dor que você tinha, porque o pai ficava mais longe, né? De que maneira a Seichonoye te ajudou nisso? O que você fez, as práticas? Então, eu me lembro que ainda juvenil, eu fui num seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna com os meus avós e meus primos na época. Foi bem bacana, assim. No início eu fiquei um pouco assustado, falei, nossa, primeira vez. E de lá para cá, acho que ali foi a grande virada, o grande start que eu tive, que eu precisava trabalhar essa gratidão aos meus pais. De lá eu aprendi a oração do perdão, que eu já tinha ouvido ali nas reuniões de crianças, sobre agradecer papai e mamãe, sobre perdoar, mas ainda não era uma coisa que estava assim, muito clara na minha mente. Então, nesse seminário, eu adquiri essa oração do perdão e até eu me lembro que um dos preletores, orientadores desse seminário, ele me chamou no palco porque eu fui digamos assim, que investi todo o valor que eu tinha nos livros da Seichonoye, no primeiro dia de seminário. Então, foi Uau. bem interessante porque eu já queria trabalhar esse despertar em mim. E a oração do perdão, assim como a meditação Shinsokan, foram dois aliados aí, duas ferramentas que me ajudaram bastante nesse processo aí de perdoar o papai, perdoar a mamãe, agradecer o papai e a mamãe, independente do que tenha acontecido, eles são aí a fonte da minha vida, a razão de hoje estar aqui com o senhor, de compartilhar esse relato aí com as pessoas que estão nos assistindo. E como que foi, esse Luizinho com o coração agora já mais limpo, digamos assim, sem mágoa, esse primeiro contato para dizer para o pai, pai, eu te amo, por exemplo. Então, foi um fato bem interessante. Até eu tenho aqui na minha memória, quando eu ia para a casa do meu pai, eu chorava assim, de saudade da minha mãe. Mesmo que eu quisesse estar ali com ele, ele vai lembrar desses momentos aí. E aí, quando eu comecei a adolescência, comecei a trabalhar isso dentro de mim, esse sentimento, fazer essa oração do perdão, meditação Shinsokan, eu comecei a ficar mais tranquilo. Então, parece que algo dentro de mim estava mudando. Tanto que eu já conseguia me relacionar melhor com as pessoas, já conseguia falar com as pessoas. E quando eu ia para a casa do meu pai, eu não queria voltar para Uberlândia. Eu queria ficar lá e passar um bom período, porque justamente era um processo ali de aproximar com ele, de viver ali isso intensamente. Então foi muito bacana esse processo, esse despertar. Então, nesse período aí, ele se casou com a minha ex-madrasta, né, que é a mãe dos meus irmãos. A minha mãe também casou com meu ex-padrasto, que já partiu para o plano espiritual, o Thales, que foi meu pai de criação. E aí eu tive os meus irmãos, então esse processo também de ter os irmãos, aí o Thales filho, a Laís, o João Eduardo, foi um processo muito bacana, porque eu vi que eu tinha pessoas ali que eu poderia compartilhar a vida, que eu poderia ajudar até mesmo a cuidar, que são todos mais novos que eu. Então foi algo bem interessante aí, esse processo dessa mudança, esse sentimento mudar dentro de nós. E uma coisa que me ajudou bastante também, Pretorene, foi que eu participei do estágio da Associação dos Jovens, na sede central. Então, naquele período lá, eu acho que foi assim, uma grande guinada, uma grande mudança na minha vida também, que eu decidi dedicar a minha vida em prol da Seichonoye. Então, esse foi um fato muito marcante também na minha vida. Maravilha, Luizinho. Atrás de você tem um livro aí bonitinho, chamado, Tem. com o título Buscando Amor dos Pais. Tem algum peso aí na tua vida esse livro? Tem, com certeza.
Existem várias obras da Sei Noye que são, assim, meus xodós e me inspiraram, me auxiliaram muito, mas esse livro, Buscando o Amor dos Pais, o livro dos jovens, foram livros assim, e esse também está ali ao lado, Você é Dono de Potencialidade Infinita, foram os primeiros livros que eu li na Seiichi Noye, e esse livro, Buscando o Amor dos Pais, do professor Kamino Kusumoto, me ajudou muito a trabalhar esse sentimento com os meus pais, os diversos relatos que tem nesse livro, e das situações também que ele viveu ali na sua vida, algumas até semelhantes a que eu vivi. Então, ele me ajudou muito a superar esses medos, esses complexos de inferioridade, esses traumas, essas situações que eu vivi aí ao longo da minha vida. E um ponto interessante, doutor Enio, é que depois que eu, de um tempo, assim, na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Então, a gente trabalhou juntos em uma empresa aqui em Uberlândia e eu tive a oportunidade de ser o coordenador dele ali, eu era o gerente dele. Então, foi uma experiência assim, muito bacana que a gente teve ali uma aproximação bem grande nesse período. Eu já tinha uma proximidade da minha mãe, a gente sempre teve uma amizade, assim, um vínculo muito forte, que o vínculo de mãe ele é muito forte, a gente sabe disso. E aí, esse período que eu tive de trabalhar junto com meu pai foi muito bacana, assim, eu sou muito grato por essa oportunidade que eu tive. Maravilha. Mudando um pouquinho, Luizinho, ó, o ensinamento da Seitione, você como jovem, adolescente, na época ainda juvenil, hoje, né, mais adulto, te ajudou na tua carreira profissional? Com certeza, Pretorene. Uma coisa que eu falo para os meus amigos, principalmente que não conhecem a Seiichi Noye, é que a Seiichi Noye foi e é uma grande escola para mim. Então, teve várias coisas que eu aprendi, por exemplo, na universidade, no MBA que eu fiz na área de marketing, que é a que eu atuo hoje, até mesmo na letras, que é a minha formação base, na escola, foram aprendizados assim únicos. Mas nada disso se compara aos aprendizados que eu tive na Seiichi Noye. A Seiichi Noye realmente foi e é, como eu disse, uma grande escola. Principalmente a Associação dos Jovens me formou, me forjou como líder, como jovem, como profissional. Então, minha vida profissional foi interessante que eu fui ali para a área da educação, ali tive experiências relacionadas a treinamentos, educação, sala de aula, mas como o meu pai ele é publicitário e assim, foi sempre um desejo muito grande atuar na área de marketing. Eu acabei migrando para essa área de marketing, que é a que eu atuo hoje, e muitas coisas eu aprendi dentro da Seichonoye, por exemplo, oração ao iniciar o trabalho, foi algo que me ajudou e me ajuda diariamente na minha rotina profissional. Então, com certeza, através das práticas, dos ensinamentos, principalmente da minha atuação ali na Associação dos Jovens, os aprendizados que eu tive, me ajudaram muito a me tornar um profissional melhor e mais capacitado, pronto aí para enfrentar os desafios do dia a dia. Tá. Esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, aí, o que ele trouxe de bom? Então, esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, foi um grande marco na minha vida, porque ele me fez me encontrar com o meu verdadeiro eu. Então, foi um dos primeiros livros que eu li também, dentro da Seiichi Noye, ali na minha adolescência. Depois eu li ele algumas outras vezes, e ele justamente mostra e desperta dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E que tudo que nós desejamos fazer, independente dos obstáculos, das adversidades, a gente vai conseguir, porque a gente tem essa potencialidade, essa capacidade infinita. Então, esse livro me fez extrair aí tudo aquilo que estava adormecido ali e eliminar esses complexos, esse medo. Então, me ajudou, por exemplo, a falar em público. Eu li assim ele várias vezes e eu falava, não, eu sou capaz. Não, Luiz Augusto, você é capaz. Eu olhava no espelho e falava, sim, eu sou capaz de falar em público, eu sou capaz de realizar os meus sonhos. Eu sempre tive grandes sonhos. Então, ele despertou dentro de mim o Filho de Deus perfeito que eu sou. Maravilha. Ô, Luizinho, você teve também momentos aí de dificuldade, de tristeza também, né? Da família sua aí. Né? Você podia contar para a gente de que maneira, né? Conseguiu, através também do apoio do ensinamento da Seitoneia, superar aí a perda aí da tua vida? Sim, com certeza. Pretorênio, esse eu acredito que foram anos e foi uma situação muito difícil que eu vivi. Então, eu sou, assim, antes de contar, muito grato a Seiichi Noye, aos meus avós, aos meus pais, por ter conhecido esse ensinamento e por ter conhecido a minha metade da alma dentro da Seiichi Noye. Então, minha esposa, a líder da Iluminação Lorena,
um fato curioso é que quando a minha mãe estava grávida, ela sentiu os primeiros sintomas na casa dos meus sogros, que também eram líderes da Associação dos Jovens, né? Então, a Rosana, né, e o meu sogro, o preletor Reginaldo. Então, foi bem interessante que ali já começou o processo. Minha metade da alma já estava lá, a Lorena, tinha ali poucos anos de vida, e ela nasceu em 91, eu em 92. Então, ali, a gente cresceu junto dentro da Seitianoye. Então, a Seitianoye também me proporcionou isso, me proporcionou encontrar a minha metade da alma dentro da Seitianoye. E eu tinha esse sonho também, dentre vários, né? Eu tive o sonho de morar em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar na Associação dos Jovens. E quando a gente se casou, eu e a Lorena, ela foi para São Paulo, né? A gente se casou em 2015, então ela ficou lá 2 anos e eu 4. E depois a gente decidiu retornar para Uberlândia, então retornamos. E a gente tinha o sonho de formar nossa família ali, de ter filhos e tudo mais. Então ela teve a sua primeira gestação em 2017. Então foi um período ali muito difícil da nossa vida, que foi inclusive o nosso retorno para Uberlândia. E ela teve um aborto espontâneo. Então ela teve ali uma gestação, foram 3 meses, e foi a primeira gestação. A gente tem inspiração divina aí e muito forte, que era uma menina, apesar da gente não ter feito ali, não saber o sexo, mas a gente acredita que era uma menina, e batizamos. Isso é importante para os pais que estão nos ouvindo, batizar o seu filho que teve o aborto espontâneo no registro espiritual da festividade do Santuário Roso. A gente fez uma cerimônia na nossa casa e colocamos lá o nome dela no registro, e esse fato marcou a gente profundamente, porque foi um baque ali na nossa vida, uma perda, assim, e graças ao apoio dos familiares, da Seitianoye, a gente conseguiu se reerguer e conseguiu aí persistir nesse sonho. Tanto que em 2018 ela teve uma outra gestação, e aí essa gestação foi gestação de gêmeos. Então, quando a gente descobriu, a gente tinha ficado assim imensamente feliz, e eu creio que é a primeira vez que eu conto assim abertamente esse relato, que é algo que nos marcou muito, assim, sabe, Pretor N? E havia uma expectativa muito grande. A gente até tinha colocado o nome, a gente já sabia que seriam 2 meninos, então seria o Lourenço e o Luan. E com 6 meses ali, a gestação estava desenvolvendo bem, tudo. Houve uma situação ali que a Lorena precisou ser internada, né? E houve um parto prematuro, né? Então, ali nesse parto prematuro, com 6 meses, ela estava de gestação, foi necessário, então, fazer esse parto e retirar os 2 bebês, né? O Lourenço e o Luan. Eles ficaram ali um período na UTI neonatal, e foi, assim, um período de muita oração. Então, a gente pediu muita oração ali para os amigos da Seitianoye. Na época eu era presidente dos predetores aqui da minha regional, e muitos amigos aí também da sede central oraram aí por nós, mas quis Deus que, assim como a missão da nossa primeira filha foi ali ter esse contato ali com o útero, esses 3 meses. Então, o Lourenço, então, ele faleceu no dia 22 de julho de 2018, e logo em seguida, no dia 24 de julho de 2018, o Luan faleceu. Então, ambos partiram para o mundo espiritual. Foi um período, assim, muito difícil, principalmente ali, conviver com a perda ali. Havia toda uma expectativa deles virem para casa, né? Então, realmente foi algo que marcou tanto eu, quanto a Lorena, quanto a família toda profundamente. Mas, mais uma vez, os ensinamentos da Seitianoye foram ali os nossos grandes bálsamos ali, os nossos grandes aliados para poder superar esse período aí difícil e de perdas, né? A gente entende, a gente sabe que eles continuam vivendo. A gente também registrou ali com o registro de alma deles, porque eles nasceram, então batizamos os 2, registramos os 2 ali no registro espiritual. E foi um período assim que a gente teve que se reencontrar com a vida, reencontrar com entender que aquele era o propósito de Deus naquele momento, que eles eram espíritos muito evoluídos e que precisavam daquele período ali na Terra, e então partiriam para novas missões. E sabe, Pretor N, uma das coisas que eu mais aprendi na Seitianoye, inclusive tem um livro do senhor que é fantástico, que é o Construindo Sonhos, é nunca desistir dos seus sonhos. Então, eu e a Lorena, a gente mergulhou-se nas orações, leitura de sutra para os antepassados, meditação em Shinsokan, muito apoio dos nossos familiares. Isso foi fundamental nesse período. Os nossos pais, os avós, né, ajudaram bastante. E aí a gente persistiu nesse sonho, tanto que 2019 foi o ano ali que a gente estava
tentando novamente uma nova gestação. E 2020, que foi justamente o ano da pandemia ali, que iniciou todo esse processo de isolamento social, a Lorena ficou grávida da Ana Luísa. Então, assim, foi uma gestação de muito sucesso, de muita alegria, e até me emociono em falar, porque foi, assim, a realização de um grande sonho. Existem, às vezes, pessoas que desistem, né, e eu falo, não desistam dos seus sonhos. E foi, assim, fantástico, dia 5 de novembro de 2020, foi quando a Ana Luísa nasceu. Ela vai completar 2 anos. Quem está assistindo esse vídeo, provavelmente ela já completou 2 anos, então praticamente 2 anos de vida, e foi assim uma grande bênção na nossa vida o nascimento da nossa filha, Ana Luísa. A gente sempre lembra que nós temos 4 filhas, né? Então, Ana Luísa foi a terceira gestação, ela está com a gente hoje, é uma criança muito inteligente, muito esperta, muito dinâmica, começou a falar ali aos 5 meses de idade, falou mamãe. Então, assim, foi uma grande bênção na nossa vida quando ela nasceu, e ter passado por tudo isso e ter superado esses desafios e acreditado que a gente iria conseguir foi muito importante, foi muito forte. Graças aos ensinamentos da Seitinoye, hoje a gente está aqui, temos a nossa família, e eu só tenho a agradecer aí por esse fato. Parabéns, né, Luizinho, aí, você tem muito crédito com Deus, né, e tiver a graça de completar um ciclo, né, provavelmente das 3 crianças, né, que vieram fazer o último estágio e regressar, e agora aí com a Ana Luísa aí, agora tá ao lado de vocês. Mas você falou uma coisa aí importante também, não desistir dos sonhos. Só que muitos, diante de uma situação ou de situações parecidas com a que você e a Lorena viveram, cria-se um medo, né? Danado. Sim. Não deu certo no primeiro, não deu certo no segundo, e eu não estou preparado para o terceiro se caso não der certo, e assim por diante. E de que maneira a Seitinoye ajudou vocês, Luizinho, sabe, não ficar preso ao passado e ir em busca do sonho, né? De ter aí a filha ou o filho, né? E graças a Deus foram abençoados. Então, a maioria, talvez, um pé atrás, acaba jogando a situação, né? Dos casos passados e alegam isso para não dar continuidade ao sonho, por exemplo. Mas vocês não, né? Não teve isso. Sim, uma coisa que a Seitinoye nos ensinou bastante é a questão de viver o agora. Então, não ficar preso ao passado. Então, no livro dos jovens, inclusive, tem uma passagem que é destrua a ponte que você acabou de atravessar. E quando a gente começou a entender que os 3, eles tiveram uma missão nesse mundo, a vida tinha que seguir, tinha que continuar, eles iam continuar ali a sua missão no plano espiritual, e através das orações a gente conseguiu persistir. Eu creio que a Seitinoye nos ajudou muito no sentido de que muitos falam hoje, que é a resiliência, a persistência. Então, é persistir, avançar corajosamente em relação ao seu ideal, sabe, doutora N? Então, esse ensinamento que a Seitinoye nos dá de viver plenamente o agora, nos ajudou muito a poder superar esses desafios. E, claro, como eu disse, o apoio da família, dos amigos, foi assim, algo fundamental nesse período também. Por isso que é importante a gratidão ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó. Então, isso foi assim um fator fundamental e decisivo. Mas mais do que isso, eu vejo hoje, eu vejo na Lorena uma força, assim, e eu me inspiro muito nela, porque para uma mãe, assim, é algo, para o pai já é um fato muito difícil. Mas eu creio que a força e aquele desejo ardente de ter um filho no colo, de poder cuidar, de poder amamentar, de ter ali aquele contato, foi, assim, fator também determinante ali para que a gente não desistisse, que a gente persistisse, e mais do que isso, a gente acreditar que os nossos filhos que regressaram ao mundo espiritual são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós somos merecedores de realizar esse sonho. Então, isso que eu quero passar para as pessoas que estão nos assistindo, que você é merecedor de realizar os seus sonhos. Acredite que você é capaz de realizar os seus sonhos, seja qual for o seu sonho. Seja construir uma família, encontrar metade da alma, ter os seus filhos, crescer profissionalmente, perdoar os seus pais. Você é capaz de realizar todo e qualquer
sonho que você tem alojado dentro do seu coração. Se está com Deus, nada é impossível, Luiz. Nada é impossível, com certeza. Existe até aquela música da Rosa dos Ventos, que quando a gente encontra Deus que habita no nosso interior, o caminho que era tão difícil, suave, ele se torna, porque Deus ele está dentro de nós e nada é impossível para Deus, com certeza. Isso é verdade mesmo, viu? Se a gente tiver convicto disso e tiver aí do lado de Deus, segurando nas mãos dele, sai da frente que a gente arrebenta no bom sentido, né? Com certeza, com certeza. Que bom. Ô Luizinho, para a gente ir para o final, como diz o outro, né? Tem muitas pessoas pós-pandemia ou, sei lá, diante de uma situação aí que a gente às vezes vive, será que vai dar certo, não vai dar certo, né? Faço, não faço, vou para a esquerda, vou para a direita. E aí? Faço, não faço, vou para a direita, vou para a esquerda. Onde a gente busca essa orientação, Luiz? Então, justamente esse ponto que a gente acabou de comentar, a orientação ela vem de Deus. Então, a meditação Shinsokan ela é assim uma ferramenta, uma prática contemplativa fundamental. Existe também uma oração que uma vez uma amiga preletora da Seitonei me indicou, doutora N, que é a oração para seguir livremente o grande caminho da Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, e lá fala que o caminho que a gente deve seguir não é o caminho do nosso ego, é o caminho indicado por Deus. Então, sempre que você estiver em dúvida de qual caminho seguir, de qual decisão tomar, se eu vou conseguir ou não, lembre-se que Deus está do seu lado, feche os olhos, pratique a meditação Shisokan, faça essa oração que eu citei, que Deus com certeza vai te indicar o melhor caminho, o caminho que você vai seguir com sucesso, o caminho que você vai seguir rumo à realização dos seus sonhos, dos seus objetivos e dos seus ideais. Meditação Shinsokan, né, Meditação Shinsokan. Esse é o melhor caminho de chegar a Deus, que nem diz o outro, né? Com certeza. Melhor caminho de nos conectarmos direto com ele, direto da fonte. Mas hoje você trabalha efetivamente direto com o quê? Então, hoje eu atuo na parte de marketing, então eu tenho a oportunidade de trabalhar no gabinete de marketing e comunicação da sede central, da Seitonei do Brasil, então sou muito grato a essa oportunidade de poder retornar e trabalhar aí, até com grandes líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar na Associação dos Jovens, então aí o professor Regis e o professor Milton, a gente trabalhou juntos na Associação dos Jovens e hoje temos a oportunidade de trabalhar juntos novamente no gabinete de marketing, que hoje é a minha formação, então vim para essa área, não largo essa área mais, é algo que eu gosto bastante, então profissionalmente hoje eu atuo nessa área de marketing, aí, de redes sociais, de escrever textos, que é algo assim que eu gosto muito de criar novas coisas, então o marketing ele tem muito disso, criatividade e inovação, então hoje eu tenho essa oportunidade, essa grata oportunidade de novamente trabalhar na Seitonei do Brasil, dedicando aí no Gabinete de Marketing e Comunicação. Maravilha. Luiz, então, pro finalmente aí, para que as portas se abram, né? Que os sonhos se realizem, né? Na vida de tantos aí adultos, jovens, adolescentes, além da meditação Shinsokan, além do livro Buscando o Amor dos Pais, você é dono de potencialidade infinita, tem mais algo que pode ser indicado? É um seminário, por exemplo, na academia, não sei? Com certeza. Existe um seminário que marcou profundamente a minha vida, que foi o seminário de gratidão aos pais. Então, o seminário de gratidão aos pais, ele traz em nós, assim, ele desperta os mais profundos sentimentos e emoções, nos conecta com o nosso eu verdadeiro, e ele fez, assim, uma grande transformação na minha vida. Então, esse seminário realmente é um seminário aí que eu indico e recomendo para que todos os jovens, todas as pessoas tenham a oportunidade de participar desse seminário. É um seminário realmente transformador. Maravilha. Muito obrigado, Pedro Luiz Augusto, né? Muito obrigado. Abração na Lorena, na filha, nos familiares todos aí. Obrigado pela sua participação, pelas orientações, pela dica que nos deu, né? Muito obrigado, muito sucesso, viu? Muito obrigado, Petorene. Eu que agradeço essa honrosa oportunidade. Desejo muito sucesso para o senhor também, toda a família, a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço e que nós nunca possamos nos esquecer que somos filhos de Deus perfeitos. Muito obrigado, muito obrigado.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Obrigado. Luizinho. Muito obrigado a todos que acompanham sempre aqui as histórias fantásticas de superação, de sucesso, de alegria, de harmonia, do perdão, através do Jornada da Vida. E até sábado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Seja grandioso, seja amoroso, seja bondoso, seja decidido, seja aquilo que você sempre foi, seja luz. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 5074 4180. Muito obrigado!